Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre línguas depois do dia de Pentecostes. Nós estamos estudando o livro de Kenneth Hagin, Línguas depois do dia de Pentecostes, e vamos olhar mais uma objeção. Ontem, no estudo de ontem, nós olhamos uma objeção de pessoas que não creem na oração em línguas para o tempo de hoje. Objeção, quando eu falo, é uma razão ou um argumento apresentado em oposição de uma pessoa que está oposta àquele ensino, àquilo. Então, como nós estamos ensinando sobre oração em línguas e batismo do Espírito Santo detalhadamente, nós estamos estudando através do livro de Kenneth Hagin, Línguas depois do dia de Pentecostes, e ontem falamos de uma objeção de pessoas que não acreditam na oração em línguas para a época de hoje, porque a objeção é que Jesus não falava em línguas e que não há necessidade de falar em línguas. É uma objeção de pessoas. Então, querido, esse estudo é muito aprofundado, Nós estamos arrebatando todas as objeções. Todas não, algumas, na verdade. E uma é que pessoas falaram que não é para hoje porque Jesus não há necessidade porque Jesus não falava. Porém, ontem foi explicado que a oração em línguas é para dispensação da graça, ou seja, a época em que nós vivemos, depois do derramamento do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E em Marcos também falamos que foi uma ordenança de Cristo, que todos aqueles que creem expulsariam o demônio e também falariam novas línguas, que essas novas línguas é uma oração sobrenatural dada por Deus, uma linguagem sobrenatural que tem muita importância no viver diário de cada cristão. Sempre eu digo assim, Deus não ia dar um dom que não houvesse necessidade. Se Deus deu esse dom de orarmos em línguas, é porque tem um grande propósito. Durante esse estudo nós vamos aprender isso também, quais são os propósitos de nós orarmos em línguas. Receber o batismo do Espírito Santo e orar em línguas. Mas a segunda objeção que pessoas criaram, elas dizem que quem fala em línguas que as línguas é uma linguagem do diabo. Tem pessoas que têm essa objeção, não, falar em língua é do diabo, falar em língua é do diabo. Eu não sei se você já ouviu, alguém comentando isso, mas tem sim, essa objeção onde pessoas duvidam e dizem que falar em língua é do diabo. Então nós vamos estar estudando e lendo se realmente falar em língua é do diabo ou se vem de Deus. Na leitura do livro diz: quando eu era ainda um jovem pregador, eu gostava de estar com os pentecostais, porque eles criam em cura divina. Eu havia sido curado e levantado de um leito de morte pelo poder de Deus. Isto fortaleceu minha fé em cura para poder ter comunhão com outros de fé igualmente preciosa. Com o resultado, meus colegas denominacionais estavam profundamente preocupados comigo. Os colegas dele da outra denominação, eu estava preocupado com ele. Sempre tentava me alertar a respeito daquele povo pentecostal. Eles falavam comigo em sinceridade de coração e honestidade, mas com as mentes cheias de conceitos teológicos que não eram bíblicos. Lembro-me em particular das palavras de um professor da Bíblia, um graduado de um seminário denominacional. Ele me disse: eu admito que quase tudo que o povo da Igreja do Evangelho Pleno ensina e prega é fundamental e está correto. E eu também tenho que admitir que eles vivem uma vida melhor do que nós em nossa igreja. Mas essa história de falar em línguas, isto é coisa do diabo. Interessante, né? Esse cara que era um teólogo, era um cara que era um estudioso,
Ele não cria na oração em línguas e ainda afirmava que a oração em línguas era do diabo. Kenneth Hagin congregava na Igreja do Evangelho Pleno e eles acreditavam sim na oração em línguas, não é? E interessante que esse cara, que era um graduado no seminário, ele reconhecia que essas pessoas do Evangelho Pleno, da Igreja do Evangelho Pleno, viviam melhor do que elas, mas afirmavam que esse negócio de orar em línguas era do diabo, no consentimento deles, né? Eu não lhe dei uma resposta na mesma hora, Kenneth Hagin fala. Não dei uma resposta na mesma hora, mas fiquei pensando, como pode alguém receber algo do diabo e isso lhe fazer bem? Olha o pensamento dele, Kenneth Hagin. Rapaz, se ele diz que é do diabo, e como é que ele reconhece que está fazendo bem? Ou de fazer melhor? Eu sempre achei que fosse o contrário. Não é o diabo que tenta fazer com que pessoas façam coisas erradas, e o Espírito Santo quem os ajuda a fazer o que é certo. Aquele pensamento me fez lembrar de algo que aconteceu a um amigo meu do Texas, que era selvagem antes de ser salvo, no início dos seus 30 anos. Quando criança, ele havia frequentado uma igreja denominacional, embora nunca tivesse realmente aceitado Jesus. No entanto, em sua adolescência, esse jovem passou a viver de qualquer maneira e a frequentar bares todas as noites. Qualquer pecado que você possa pensar, esse homem cometeu quando ainda bem jovem, desde beber e xingar até discutir e entrar em brigas. E para falar a verdade, algumas vezes ele brigava com todos que ameaçavam e arrumava confusão no bar. Ele tinha que chamar a polícia, eles tinham que chamar a polícia e ele era levado preso. Esse jovem não era fácil. Veja que aqui ele está relatando a história desse jovem, não é? Que ele tinha experimentado esses prazeres da carne, não tinha se convertido ainda ao Senhor. Aí ele vai falar, continua falando, anos depois, alguns cristãos da Igreja do Evangelho Pleno, que é a igreja que ele congregava, que ele teve, começaram a pregar para ele. E ele foi salvo, batizado no Espírito Santo e falou em outras línguas. A igreja que ele costumava frequentar quando ele era criança, o havia deixado de lado durante estes 20 anos que ele viveu dessa maneira. Então, quando ele estava vivendo no mundo, a igreja deixou ele de lado e nunca procurou ele, né? O pastor não o tinha visitado nem mesmo uma vez, mas de repente o pastor que o havia ignorado por todos esses anos foi visitá-lo, muito preocupado porque ele havia recebido algo do diabo. Quer dizer, a igreja que ele frequentava antigamente, que não cria no batismo do Espírito Santo e na oração em línguas, né, depois de 20 anos, quando soube que ele tinha recebido o batismo do Espírito Santo e estava orando em língua, o pastor foi lá frequentar. Seria hilário se não fosse tão patético. Aquele homem me contou pessoalmente como havia sido a visita desse pastor. Ele vai relatar, né, como foi a visita. Eu deixei o pastor falar por um tempo, o pastor que não acreditava, né, na oração em língua. Mas quando ele disse, esse negócio de falar em língua é do diabo, eu o interrompi e disse, espere um pouco, pastor. Eu sei que línguas não é do diabo, porque eu tive tudo o que o diabo poderia me oferecer quando eu não era salvo. Se falar em língua fosse do diabo, com certeza eu teria experimentado há muito tempo, mas eu não recebi esse dom até o dia em que eu dei as costas para o diabo e fui salvo e cheio com o Espírito Santo. Por mais que aquele pastor tenha tentado, ele não conseguiu convencê-lo a não falar em línguas, a não falar mais em língua, pois aquele homem sabia que aquele dom tinha vindo de Deus para ele. Quer dizer, aquele mesmo pastor, né, que tinha o abandonado, quando soube que ele estava orando em língua, veio atrás dele para tentar convencer que a língua era do diabo. Só que ele não
Conseguiu. Vamos continuar a leitura. No meu caso, no momento em que fui cheio com o Espírito Santo e passei a falar em outra língua, eu comecei a procurar por aquele professor que havia me dito que línguas é coisa do diabo. Antes era sempre ele quem trazia o assunto à tona, mas dessa vez eu trouxe à tona porque queria falar com ele a respeito disso. Então, mais uma vez, ele começou a me alertar a respeito deste povo pentecostal. E de novo ele me falou: este negócio de falar em língua é do diabo. E eu respondi: agora espera um pouco. Você está falando que falar em língua é do diabo? Aí ele disse: isso mesmo. Bem, eu disse, se falar em língua é coisa do diabo, então toda nossa denominação também é. Ele arregalou os olhos e olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. E então falou: do que é que você está falando? Eu disse: eu fui cheio com o Espírito Santo e agora falo em línguas. Bem, o mesmo Espírito Santo que eu conheci em nossa denominação, que recriou o meu espírito e testificou com o meu espírito que eu sou filho de Deus, até este mesmo Espírito foi o que me concedeu as línguas para que eu falasse. Lá na igreja do Evangelho Pleno, onde eu fui cheio com o Espírito, os pentecostais não têm um Espírito Santo diferente do nosso. Eles não são gêmeos, ou triplo, ou quadruplo, ou quintuplo. Existe somente um Espírito Santo. É exatamente o mesmo Espírito, apenas uma dimensão diferente dele. Ah, não, ele falou, isto não está certo. Eu disse, Kenneth Hagin disse, você é um estudioso da Bíblia, não é? Fez essa pergunta. Aí ele responde, o homem que não acredita na oração em língua responde: ó sim, eu sou um seminarista graduado e tenho ensinado a Bíblia por 25 anos. Kenneth Hagin diz, então deixe-me perguntar-lhe algo. Eu disse, você já falou em línguas alguma vez? Não, claro que não. Ele respondeu, então como você sabe qual espírito está por trás disso? Eu perguntei, você disse que conhece a Bíblia, então você tem que conhecer o provérbio que diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, provérbio 18, 13. De acordo com este provérbio, você está sendo tolo agora mesmo. Eu sou a única pessoa nesta conversa qualificada para falar sobre língua, continuei. Você não é qualificado para comentar até você falar em línguas. Se você já tivesse falado, você poderia me dizer qual espírito o inspirou para que falasse. Contudo, eu lhe posso garantir que é o mesmo Espírito Santo. Eu não recebi nenhum espírito estranho ou novo. É o mesmo espírito que eu tive durante todo o tempo. Quando eu fui cheio do Espírito, eu apenas experimentei uma medida maior dele. Então, se falar em língua é do diabo, toda a nossa denominação também é do diabo. As minhas palavras deixaram este professor chocado de tal forma que, por uma ou duas vezes, ele tentou abrir a boca para falar alguma coisa, mas não conseguiu pensar em nada para falar. É claro que aquela denominação não é do diabo, e nem falar em línguas. Tudo vem do Espírito Santo. Falar em línguas apenas abre para você uma dimensão mais profunda nele mesmo. Você pode ir mais fundo em Deus se você quiser. Amém, queridos? Então, para nós concluir aqui essa reflexão e essa meditação, onde pessoas que têm essa objeção e descrença e dizem que falar em línguas é do diabo, né? Dizem que falar em língua é do diabo. E na reflexão ele conta de um testemunho de um homem, né, que recebeu o batismo do Espírito Santo, que vivia no pecado, o pastor nunca o procurava. Depois de 20 anos depois ele recebeu o Espírito Santo e falar em línguas, o pastor veio tentar convencer que ele tinha recebido aquelas línguas e que não era de Deus. Irmãos, essa é a nossa reflexão. Hoje e amanhã nós vamos estudar mais um pouco o livro e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós fazemos parte da Igreja Verbo da Vida aqui em Itapetim e você pode compartilhar esse áudio para edificação
da Igreja de Cristo, em nome de Jesus.